Olá, meus lindos. Vamos para a nossa segunda aula hoje, certo? Dia 16. A nossa segunda aula hoje é de ciências. Peguem seus livros, abram-os na página 32. Página 32, nós vamos falar sobre... Olha, o que é isso? Sobre as plantas. Vamos lá? Todo mundo já está com o seu livro? Espero que sim, né? Mas se não tiver, você repete o vídeo quantas vezes você quiser assistir. Se tiver dúvidas, aí você pode assistir e assistir novamente, certo? Vamos lá. Nosso assunto hoje é as plantas. Lembrando bem, as plantas você sabe que tem 3 tipos de plantas. Plantas terrestres. As plantas terrestres são quais? São as fixas na terra. Temos plantas aquáticas. Aquática, onde é que as plantas estão? Na água. E nós temos as plantas aéreas. Aéreas são aquelas plantas no ar. Ou ela está em outro lugar, mas contanto que ela está no ar. Então, 3 tipos de 3 qualidades. As terrestres na terra, as plantas aquáticas na água e as plantas aéreas no ar. Aí vamos lá, nós temos as partes das plantas. Vamos lá para as partes das plantas. Quais são as partes das plantas? Nós temos o que? O caule. Caule que nós chamamos de tronco, não é isso? Então esse é o caule. Nós temos o que? Raiz. Qual a função da raiz? Sustentar a planta. Nós temos o que? O fruto. Nós temos as folhas e nós temos as flores. Ou seja, temos 5 partes das plantas, certo? Agora vamos entender um pouquinho sobre o caule. Por exemplo, o caule. Você acha que o caule é só para sustentar a planta? Vamos lá? O caule tem que ser sempre duro, como o tronco de uma árvore? Não, meu querido. O caule pode ser fino e flexível, como o de uma flor, que se movimenta. O caule é o que? É o que segura a planta, é o que dá sustentabilidade, ele segura, certo? E o tronco, que a gente chamamos de caule, ele só existe tronco ou ele existe outra coisa? Existe outro. Vamos lá. O caule, ele pode ser alimentação. Como assim? De que planta podemos o caule servir de alimentação? Vamos lá pensar, se vocês pensarem direitinho. Olha só, a cana de açúcar. Veja, a cana não é um tronco? E as folhas? As folhas a gente tira e o tronco serve de alimento, não é isso? Uma que vocês conhecem bem, cana. Cana de açúcar é o caule que a gente serve de alimento. Mas também temos um que algumas pessoas talvez conheçam, palmito. Palmito é o caule que a gente se alimenta, ou seja, é uma forma de alimento, certo? Entenderam, né? Sobre o caule. Agora, o que faz? Vamos entender um pouquinho as flores. O que as flores fazem? As flores é o que? Ela dá o início a fruto. Elas dão o início ao fruto. Primeiro tem a flor, depois surge o fruto. Aí dentro do fruto, o que surge? As sementes, certo? E as folhas? Vamos entender um pouquinho sobre as folhas. As folhas têm várias opções na nossa vida. Observando aqui, essa nossa primeira imagem, nós vamos saber um processo existente nas folhas, na planta, existente nas plantas. Vamos lá? Porque vocês sabem o seguinte, olha, a planta tem a raiz, não é isso? A raiz é onde a planta recebe o quê? Os sais minerais e a água. E através do caule,
é que sobe, é que passa e transmite para as outras partes das plantas, a alimentação, certo? Mas sobre as folhas, nós recebemos, a folha recebe o quê? Olha, a planta ela recebe sais minerais, ela recebe o gás carbônico e ela recebe a energia solar. Isso é um processo referente à planta. E esse processo, após receber essas três funções, ela libera algo para nós. O que a planta libera após receber os sais minerais e a água, o gás carbônico e a energia solar? O que ele libera para a gente? O oxigênio, quer dizer, o que respiramos. O que nós respiramos é o que a planta libera. Lembra? Através das folhas. Só que esse processo, ele recebe um nome. Qual o nome desse processo aqui? Olha. Recebendo gás carbônico, recebendo energia solar, recebendo águas e sais minerais e liberando oxigênio para a gente. Vamos lá? Qual? Para a gente e para todos nós seres humanos. Esse processo chama-se fotossíntese. Então, gente, esse é o nosso assunto sobre as plantas. Claro, vocês vão ter que ler na página 32 e página 33, 34, ou seja, você vai ler iniciando a parte das plantas. E você vai saber onde fica a semente. Onde é que fica a semente? Dentro das frutas. Agora vamos para a atividade, meus queridos. Atividade na página 36. Número 1. Temos o quê? Temos uma imagem igual a essa, a qual vocês vão observar cada ponto e vão analisar, escrever abaixo. Número 1. Onde é que está o número 1? Observe. Onde é que está o número 1? Ele é o quê? Gás carbônico. Você vai observar na sua planta e responder abaixo as partes dela, certo? Do processo. Número 2, você vai colocar V ou F. Você vai ler e responder, sem problema. Número 3, observando essa planta, olhe, temos o quê? Um coqueiral e temos uma planta colada nele. A pergunta tem, a planta em destaque na fotografia, veja, nesta foto, está fixada, quer dizer, está grudada em outra planta. Que tipo de planta? O que está acontecendo? Você acha que ela está grudada em outra planta ou ela está no chão? Observe a imagem para responder, certo? E essa planta, se ela está grudada em outra árvore, ela é o quê? Aérea, aquática, terrestre? Preste atenção na resposta. Você tem que ler as perguntas e responder. A número 4 diz o seguinte: complete as frases a seguir com informação sobre as flores. Letra A. As flores possuem cores e forma que atraem animais para ajuda na planta. Quando o animal, ou seja, um passarinho, por exemplo, chega numa fruta, tem uma semente, tem uma fruta aqui, ele bica a semente, pega a semente e leva, e ele contribui para o quê? Ele pegando aquela semente e soltando ao longo do seu caminho, ele está ajudando ao quê? A prejudicar ou a planta se reproduzir, ou a reprodução da planta, quer dizer, colocando em algum lugar para que nasça outras plantinhas. Preste atenção nisso, hein? Lendo e observando direitinho na página 36. Vamos para a página 37. Na página 37 nós temos o seguinte: numere as afirmativas de acordo com a legenda das imagens. Você vai olhar primeiro raiz. Você vai ler abaixo para que serve a raiz. A raiz é responsável pela reprodução das plantas? É pela raiz que ela se reproduz ou pela semente? Vamos pensar. Segunda frase, fixa a planta, quer dizer, segura a planta, é a raiz? Pense nisso, então você vai responder. Número 6, cite algumas das utilidades das partes dos vegetais utilizados por você e sua família. Por exemplo, raiz. O que você come que você é chamado de raiz?
Vamos lá pensar o quê? Você acha que a abóbora é a raiz ou é a mandioca? Pense nisso. Caule, o que você come que é o caule? Folha, o que você se alimenta que é folha? Certo? Número 7 diz o seguinte: observe a imagem abaixo e depois responda a pergunta. A pergunta diz o seguinte: nós temos uma imagem que temos 3 plantas. As plantas ilustradas são iguais? Olhe direitinho se ela tem flores iguais, se ela tem folhas iguais, se ela tem frutos iguais. E você vai dizer se elas são iguais e quais são elas. Se são diferentes, você tem que relacionar uma diferente da outra. O que é cada uma delas? Ok, meus lindos? Agora vamos para a página 38. Na página 38, nós temos o seguinte: temos um texto para ler, que o título do texto já fala: a árvore barriguda. O que quer dizer barriguda? Você vai ler o texto, que nessa barriga acumula alguma coisa. E o que vai ser acumulado? Você vai ler bem o texto e responder essas perguntas, certo? Número 9, da página 38, diz o seguinte: nós temos várias imagens aqui: cenoura, alface, maçã, várias delas. E você vai relacionar, você vai escrever cada uma em seu lugar aqui nesta tabela. Por exemplo, fruto. O que é fruto que você tem aqui? Alface, maçã? Então você vai olhar o que for fruto, você escreve em fruto. O que for folha, em folha, cada uma em seu lugar, certo? Número 10. Escolha uma planta presente na sua casa. Você tem que escolher uma planta, o nome de uma planta que tenha na sua casa ou na sua rua e responder sobre ela. Você vai responder o quê? O nome dela, o ambiente que ela vive, se é terrestre, aquático ou aéreo, forma do caule, se é grosso, se é fino, se é flexível, e as características das flores. Características quer dizer as qualidades dela, certo? E as características do fruto. Você vai dizer se o fruto é o que? Grande, pequeno, doce, amargo, grande. Você vai dizer, primeiro você vai escolher a planta e você vai responder só sobre a planta que você escolher. Certo, meus lindos? Espero que tenham entendido. E leiam sempre antes de responder qualquer questão, ok? Beijos e até a próxima.